Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa sétima aula, primeira videoaula de 2015. Desejar a vocês um feliz ano novo, que vocês tenham sucesso em 2015, tá? E pedir para vocês se inscreverem no canal, que vocês comentem, que vocês mandem e-mails, que vocês acessem a nossa fanpage e sigam a gente no Twitter, tá? Essas informações vão estar aqui na descrição do vídeo. E nessa sétima aula a gente vai falar de um exemplo do ciclo de algumas atividades, tá? Para vocês entenderem também. E no final da aula eu vou enfatizar isso com um segundo exemplo, tá? Então a gente vai dar dois exemplos, na verdade, nessa aula. Um exemplo de um contexto em uma empresa, assim, fora do contexto de dispositivos móveis, tá? E o outro já vai ser no celular, que eu vou dar o exemplo do on stop, né? E do on pause. Então vamos lá. O primeiro exemplo é um contexto numa empresa. Imaginem que existe uma pessoa que acaba de chegar na empresa e a primeira atividade dela é realizar um relatório específico lá. Então a pessoa realiza esse relatório, participa de reuniões e tem o cotidiano dela, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver com atividades? Eu disse que atividades são uma atividade relacionada a uma tela, né? A equivalência é mais ou menos essa. Então, a questão é, nesse exemplo, cada atividade realizada vai ser feita uma analogia dela com uma activity, tá? Então, se a pessoa faz um relatório, digamos que isso é uma atividade, tá? Para que essa atividade passe pelo fluxo, tá? Porque tem aquele fluxo lá do on create, on start, on resume, on pause e tudo mais, aqueles 7 métodos lá que eu mencionei para vocês. Então esse exemplo vai trabalhar dessa forma, tá? Então essa pessoa que chegou, que fez relatórios, enfim, que participou de reuniões, digamos que ela tenha trabalhado uma semana, tá? Então no primeiro dia ela começou a fazer um relatório, fez 20% do relatório, tá? Então, no primeiro dia, a atividade foi criada, ela fez o relatório, estava fazendo o relatório. Digamos que o relatório seja gigante, tem que fazer um monte de coisa, ela demorou o dia inteiro para fazer o relatório. Fez 20% do relatório. Então, esse relatório, ele vai terminar o dia, na hora que ele é criado, é um create, um start, um resume. Ele ficou executando, a pessoa ficou executando. Na questão das atividades, existe a ideia de pilha. Se existissem outras atividades, a que está em execução fica em cima e as outras vão ficando embaixo, estando em pausa ou estando no estágio on stop, por exemplo. E a que fica em cima fica no estágio on resume. Então, como ela é a única na pilha, até então, ela fica em execução sozinha. Então, ela está em execução. E uma vez que ela terminou o seu dia de trabalho, essa atividade fica em pausa, porque entra outra atividade, que é, por exemplo, realizar qualquer outra coisa fora do trabalho. Então essa pessoa faz outra atividade, vai realizar outras atividades, que vão entrar na pilha. Ela vai para casa, vai dirigir o carro, vai chegar em casa, vai fazer isso, aquilo outro, até ela voltar no trabalho. Então essa atividade do relatório, como ela está incompleta, ela precisa estar em pausa. Tá? Mas ela não vai ficar só em pausa, ela precisa estar no estágio on stop, porque ela não vai ser executada logo após, tá? Ela precisa ter essas informações guardadas para poder ser acessada novamente depois, para ser restartada depois, tá? Mas ela não merece ficar em pausa, porque ela só vai ser executada no dia seguinte, tá? Agora, se o relatório fosse ser executado depois de uma reunião, por exemplo, ela mereceria ficar em pausa só, porque ela vai ser executada no mesmo dia, tá? Então, eu entendo mais ou menos desse jeito o fluxo, tá? Então, no caso do primeiro dia, a atividade foi para o estágio on stop, tá? Eu vou botar aqui o slide aqui para vocês entenderem. Digamos aqui, o relatório começou, on create, on start, on resume, tá rodando. Fez o relatório, tudo mais. Terminou o dia de trabalho, on pause, on stop, tá? Aí foi criada outra atividade, por exemplo,
dirigir até o shopping, por exemplo, se a pessoa for a um shopping, tá? Fazer alguma coisa. Então a pessoa dirige até o shopping. Depois que ela dirigiu até o shopping, aí veio outra atividade aqui, estacionar. Depois veio outra atividade aqui, sei lá, ir até tal loja e comprar alguma coisa. Então essas atividades aqui, por exemplo, de dirigir, ela veio, aconteceu e foi embora. Um start, um destroy e foi embora. Estacionar, a pessoa estacionou, foi embora. Quando ela for dirigir vai ser outra atividade, tá? Porque você não precisa guardar. Nesse caso você pode, pensando em programação, você precisaria guardar onde está o carro, tá? Então você poderia até pensar que ela vai ficar no on-stop e depois, quando ele voltar para pegar o carro e dirigir novamente para uma outra localidade, ela vai startar e vai ficar a execução de novo. Enfim, mas o foco pra gente são as atividades relacionadas ao emprego, tá? Então a atividade do relatório estava em execução, ficou em on-stop e no dia seguinte restartou, começou e voltou e ele voltou a executar o relatório. Então, digamos que no segundo dia ele também fez a mesma coisa, então fez mais 20% do relatório, ficou um stop. No terceiro dia existiu uma reunião no meio do dia, tá? Então ele fez 50%, restartou no terceiro dia, começou tudo de novo e uma reunião interrompeu. Ao invés dele ir para um stop, que nem ele iria se fosse no final do dia, esse relatório ficou em pausa enquanto a atividade da reunião estava em execução. Então a atividade da reunião, um create, um start, um resume, tudo foi tratado, um pause e ela vai embora, passa por todo esse fluxo e vai embora, tá? Uma vez que a reunião está terminada, a atividade do relatório que estava em pausa assume o estágio um resume e volta a estar em execução e volta a figurar no topo da lista. Então é mais ou menos assim que funciona. Uma atividade vai tomando o foco da outra, sempre uma fica em cima e as outras ficam em pausa ou no estágio on stop. Salvo essas duas situações, elas são destruídas e saem da pilha, obviamente. Um exemplo já voltado para o smartphone, por exemplo, digamos que você esteja num jogo, exemplo clássico, está jogando algum jogo específico que você goste e você aperta o botão para a página inicial. Quando esse botão é pressionado, o jogo que estava sendo executado vai para segundo plano, fica em pausa. No caso de ser pressionado o menu, por exemplo, do jogo, quando é apertado o menu, o jogo também em pausa, mas ele ainda tá lá dentro do programa. Então quando você aperta no menu e aperta para sair, o fluxo é esse aqui: on pause, on stop, on destroy, e a atividade é destruída. Então já falei do on pause, da destruída. On stop, por exemplo, quando você aperta o botão back para voltar para alguma outra atividade, por exemplo, está num jogo, aperta o back para voltar para um WhatsApp, por exemplo. A atividade guarda as informações, mas prepara para voltar em outro momento, tá? A atividade está lá, mas não está em execução. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma coisa que vocês acham que está errado, me corrijam, que a gente troca informações, tá? E é isso. Nos vemos na 8ª aula. Essa aula 6 aqui foi da nossa aula passada, esse slide aqui. E é isso, nos vemos na 8ª aula. Um abraço.